Imagine, por um instante, se todas aquelas ideias que surgiram na sua mente, aquelas que você acreditou que poderiam mudar sua vida, tivessem realmente se transformado em resultados concretos. Pense nisso. Onde você estaria hoje se tivesse colocado em prática tudo aquilo que um dia você sonhou? Talvez num novo trabalho, talvez num relacionamento melhor, talvez vivendo com mais liberdade financeira, talvez realizando aquele desejo que parecia distante. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que tantas ideias ficam apenas no papel? Por que tantos sonhos morrem dentro da mente antes mesmo de ganharem vida no mundo real? Antes de continuar, já te peço, se esse tema mexe com você, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos mergulhar fundo numa das maiores chaves do sucesso, como transformar ideias em resultados reais e palpáveis. O peso de uma ideia não realizada. Quantas vezes você já se pegou dizendo: se eu tivesse começado naquela época, hoje eu estaria muito mais longe? Essa sensação de arrependimento é como um peso invisível. Ela suga a energia, ela cria dúvidas, ela faz você acreditar que talvez não seja capaz. Mas aqui está a virada. O problema não está nas ideias que você tem. O problema está em como você lida com elas. Se você é do tipo que enche cadernos de planos, anotações, sonhos e objetivos, mas se perde no meio do caminho, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem exatamente isso. E sabe o que acontece? A mente se acostuma com a ilusão da ação. Só o ato de pensar e planejar já dá a sensação de conquista. Mas não é conquista, é engano. É como correr numa esteira, você se cansa, mas não sai do lugar. Então, pare agora e responda para si mesmo: qual ideia eu deixei morrer dentro de mim que poderia ter mudado tudo? Essa pergunta pode doer, mas é ela que vai abrir a porta para uma nova consciência. Porque a verdade é simples: ideias não realizadas se transformam em frustração. Mas ideias colocadas em ação viram poder, prosperidade e transformação. E é aí que entra a chave que diferencia quem apenas sonha de quem realmente constrói: ação direcionada com propósito. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar o momento ideal para começar. Esperam ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais tempo, mais apoio. Mas eu preciso te dizer uma verdade dura: o momento perfeito nunca vai existir. Sabe qual é o único momento que você tem? É o agora. Porque o futuro não está garantido e o passado não volta. Então, me responda. Se não for hoje, quando vai ser? Quantas oportunidades você já deixou passar acreditando que não era a hora? Pense comigo, quantas pessoas tiveram ideias parecidas com as suas, mas simplesmente começaram, e hoje vivem os resultados que poderiam ser seus? O poder da decisão. Existe uma força invisível que move o universo: a decisão. Uma ideia só tem valor real quando encontra coragem na forma de uma decisão. Decidir não é apenas pensar. Decidir é assumir compromisso com a ação. É dizer para si mesmo: eu vou fazer, e nada vai me parar. E sabe qual é a verdade? Você não precisa estar pronto para decidir. Você precisa decidir para se tornar pronto. Esse é o momento de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vive enrolando as próprias ideias. Talvez essa pessoa esteja a um passo de mudar a vida, mas precisa ouvir isso. Agora, pare um instante e reflita: quantas oportunidades você já deixou escapar simplesmente porque esperou a hora certa? A hora certa não existe. O que existe é a coragem de dar o primeiro passo. E quando você dá esse passo, o universo conspira. Pessoas surgem, portas se abrem, recursos aparecem. Mas tudo isso só acontece depois da decisão. A indecisão, por outro lado, é uma prisão invisível. Ela te coloca em um ciclo infinito de espera. Você pensa, repensa, cria planos, imagina cenários, mas não age. E cada dia de indecisão é um dia a menos de construção do futuro que você deseja. É duro admitir, mas muitas vezes não é falta de oportunidade, nem de sorte, nem de capacidade. É apenas falta de decisão. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas deixou para depois? Quantas vezes você permitiu que o medo de falhar fosse maior que a vontade de tentar? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo: hoje eu decido. Escreva isso para selar um compromisso com você mesmo. Lembre-se, a decisão não precisa ser perfeita. Não existe decisão perfeita. O que existe é a decisão que abre caminho para novas possibilidades. Cada escolha que você faz é como uma chave que abre uma porta. E quando você abre a primeira, descobre que existem outras que só poderiam ser acessadas depois dela. A vida recompensa quem decide. A vida respeita quem se posiciona.
É como se o universo dissesse: se você está realmente comprometido, eu vou te dar as ferramentas. Mas a primeira atitude precisa vir de você. Pense nos grandes nomes da história. Pense nos empreendedores que transformaram crises em impérios, nos líderes que mudaram nações, nas pessoas que saíram do nada e alcançaram tudo. Nenhum deles esperou a segurança total para agir. Eles decidiram primeiro. E o resto foi consequência. Agora, eu quero que você se pergunte: qual é a decisão que você está adiando hoje? Talvez seja começar um projeto, mudar de carreira, cuidar da sua saúde, dar um passo importante na sua vida pessoal. Você sabe qual é. A questão é, até quando você vai adiar? Se essa mensagem está mexendo com você, é porque já está na hora. Então, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Alguém que você conhece também precisa desse empurrão para decidir. O poder da decisão é tão transformador porque ele cria movimento. E movimento gera progresso. Quando você decide, algo dentro de você muda. Sua mente começa a buscar soluções, sua energia aumenta, sua visão se expande. É como acender uma chama que não apaga mais. Decidir é se libertar. Decidir é tomar posse da própria vida. E acredite, nada é mais poderoso do que uma pessoa decidida. Então, eu te pergunto, você vai continuar esperando, ou vai decidir hoje? Se você escolher decidir agora, deixa o like, se inscreve e escreve nos comentários: eu decido pelo meu futuro. Assim você reforça dentro de si essa escolha e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque, no fim, a vida não muda quando você deseja. Ela muda quando você decide. O medo que paralisa. Mas aqui vem o grande inimigo, o medo. O medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de dar errado. E eu quero te perguntar: o que é pior, fracassar tentando ou passar a vida inteira carregando a dúvida de como teria sido? Pense nisso profundamente. O fracasso não é o fim. O fracasso é parte do processo. Ele não destrói, ele ensina. O que realmente destrói é a inércia. Agora, escute com atenção: o medo é normal. Ele faz parte do pacote humano. Mas há dois tipos de medo: o que protege e o que paralisa. O primeiro sinaliza perigo real e nos mantém vivos. O segundo fabrica desculpas e nos esconde das grandes oportunidades. Qual dos dois tem comandado suas escolhas? Você já percebeu como o medo se disfarça? Ele fala com vozes diferentes: ainda não é hora, você não tem talento suficiente, melhor não arriscar. E se você der ouvidos demais, a vida passa. Anos viram rotinas, sonhos viram rascunhos e o arrependimento vira companhia constante. Faça um exercício agora. Imagine o pior cenário possível. Escreva-o. Depois escreva 3 soluções reais para lidar com esse pior cenário. Você verá que o pior raramente é tão devastador quanto a imaginação faz parecer. E essas soluções mostram que o medo tem menos poder do que você pensa. O medo também é um sinal de que aquilo importa para você. Use isso a seu favor. Em vez de se encolher, transforme o medo em medidor. Se dói pensar nisso, talvez seja exatamente onde você precisa ir. Transforme a energia do medo em um plano pequeno, em um primeiro passo simples, algo que dê para fazer em 10 minutos. Movimento pequeno vence paralisia gigante. Outra estratégia poderosa: compartilhe seu plano com alguém. Tornar o compromisso público cria responsabilidade. Escreva nos comentários o passo que você vai dar hoje. Faça um contrato com você mesmo: 7 dias, 14 dias, 30 dias de ação contínua. Observação: consistência é cura para o medo. O fracasso, quando acontece, é um professor impiedoso e generoso. Ele mostra as falhas do seu plano, não do seu valor. Quem aprende com erros, evolui. Quem foge deles, repete padrões. Se esse vídeo te tocou, marque alguém que precisa ouvir isso e escreva abaixo: hoje eu não deixo o medo me parar. Faça desse momento um marco. A coragem não é a ausência de medo, é decidir seguir apesar dele. E a cada passo que você der, o medo vai diminuindo e a confiança aumenta. Não espere o medo desaparecer. Decida agir agora. O mundo recompensa quem enfrenta seus temores e transforma a dor em propósito. Transformar ideia em resultado é ciência. Talvez você pense que transformar ideias em resultado seja sorte, talento ou algo reservado a poucos escolhidos. Mas não é. Isso é uma ciência. Uma fórmula que qualquer pessoa pode seguir. E essa fórmula começa em 3 passos. 1. Clareza: uma ideia só pode ser realizada se for clara. Enquanto ela for vaga, confusa, genérica, ela não sai do papel. 2. Plano: um passo de cada vez.
Você não precisa saber todos os detalhes, mas precisa dar o primeiro passo. 3. Ação consistente. Nada acontece de um dia para o outro. A ação repetida, mesmo que pequena, cria resultados extraordinários. Agora pense, quantas ideias você teve que falharam simplesmente porque você não passou da primeira etapa? Virada emocional. Pare por um instante e visualize. Você segurando a chave da casa dos seus sonhos. Você viajando para aquele lugar que sempre desejou. Você construindo um negócio que parecia impossível. Você finalmente vivendo a vida que um dia parecia apenas uma ideia distante. Isso não é fantasia. Isso é possibilidade real. E sabe onde tudo isso começa? Dentro da sua mente. Napoleão Hill dizia que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode ser alcançado. E essa é a verdade que já mudou a vida de milhões de pessoas. Mas aqui está o ponto crucial. Acreditar não é só pensar positivo. Acreditar é assumir internamente que aquilo já é seu. É sentir como se já estivesse acontecendo. É viver no presente com a certeza de que o futuro está sendo moldado pelas suas próprias mãos. E eu quero te perguntar agora, quando foi a última vez que você acreditou de verdade em algo, sem reservas, sem colocar o "se der certo" como condição? A maioria das pessoas vive apagando seus próprios sonhos porque os medem pelo tamanho dos seus medos. Mas os grandes que transformaram o mundo fizeram o contrário. Mediram seus sonhos pelo tamanho da sua fé. E é exatamente aí que acontece a virada emocional. A virada não vem quando você conquista. A virada vem quando você decide, por dentro, que não vai abrir mão. Quando você troca as frases, "se acontecer", por "quando acontecer". Quando você deixa de esperar a aprovação dos outros e começa a aprovar a si mesmo. Quando o medo ainda existe, mas já não manda em você. Se você está entendendo essa mensagem, escreve aqui embaixo, "eu acredito". Esse é o primeiro passo para registrar dentro de você o compromisso com a sua própria transformação. Agora, imagine como seria a sua vida se, a cada manhã, você despertasse com a convicção de que tudo que deseja já está em construção. Imagine a energia, a motivação e a força que isso traria. Você deixaria de viver arrastado pelos dias e passaria a viver impulsionado pelo propósito. E é isso que Napoleão Hill ensinava, que a mente é a oficina de onde nascem todas as realidades. O que você cultiva nela se transforma em obra. Se você cultiva dúvida, colherá limitações. Se você cultiva fé, colherá conquistas. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa virada emocional agora. Talvez seja aquele amigo que vive desanimado, ou aquele parente que já não acredita em si mesmo. Seja um instrumento da mudança de alguém. A virada emocional é um ponto de não retorno. Depois que você experimenta acreditar de verdade, você nunca mais volta a se contentar com uma vida pequena. Você começa a desejar mais, a fazer mais, a ser mais. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a mudar também. Porque a vida é reflexo daquilo que você projeta internamente. A grande pergunta é, você vai continuar olhando para seus sonhos como se fossem apenas imagens distantes, ou vai assumir agora que eles são possíveis, reais e alcançáveis? Se você decidir assumir isso hoje, se inscreve no canal e comenta, "eu já vivo a minha virada emocional". Lembre-se, tudo começa dentro de você. E aquilo que você acredita com intensidade, cedo ou tarde, se torna sua realidade. O ciclo das desculpas. Agora, vamos ser sinceros. Quantas vezes você se escondeu atrás de desculpas? "Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Eu não sei como começar". Mas deixa eu te contar uma coisa. Essas desculpas não passam de grades invisíveis que você mesmo construiu. E se você continuar repetindo elas, vai passar a vida olhando para fora da prisão sem nunca experimentar a liberdade de conquistar. O poder do desejo ardente. Existe uma energia que move todas as grandes conquistas, o desejo ardente. Não é um simples "eu quero". É um "eu quero tanto que vou encontrar um caminho, custe o que custar". Sem esse fogo interior, qualquer obstáculo vira motivo para desistir. Com ele, até o impossível se torna provável. E é isso que você precisa acender dentro de si hoje. Pare de tratar suas ideias como possibilidades distantes. Trate como algo que já está destinado a se concretizar, desde que você dê a vida a elas com sua ação. Napoleão Hill dedicou décadas estudando pessoas de sucesso. E o que ele descobriu foi simples e poderoso. O que diferencia vencedores dos que ficam pelo caminho não é a quantidade de ideias, mas a capacidade de transformar uma ideia em ação. E isso é algo que você pode aplicar a partir de agora. Então, agora eu quero que você tome uma decisão.
Pegue uma única ideia que você vem adiando há meses ou anos e dê o primeiro passo hoje. Não amanhã. Hoje. Pode ser pequeno, mas precisa ser real. Porque quando você move uma peça, o tabuleiro inteiro começa a se mover. E lembre-se, ideias são sementes. Mas só germinam quando você planta. Agora, não guarde este vídeo só para si. Envie para alguém que precisa despertar para essa verdade. Se já se inscreveu, ative o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar ainda mais estratégias para tirar seus sonhos do papel e transformar em realidade. Esse é o caminho. As ideias estão em sua mente. Mas os resultados só vão surgir quando você tiver coragem de agir.